Agricultura BR começa esta edição trazendo informações do mercado de grãos, principalmente soja, e falando um pouco a respeito do que vem acontecendo. Nós tivemos uma divulgação importante, né, de uma iniciativa lá nos Estados Unidos que vai a campo e que traz as informações do que vem acontecendo nas lavouras norte-americanas. É um outro levantamento que não é relacionado ao Departamento de Agricultura norte-americano. No caso da soja, por exemplo, eles estimaram 129 milhões de toneladas de produção. São quase 4 milhões de toneladas acima da última previsão do departamento no último dia 12 de agosto. Em relação ao milho, também trouxe números importantes. Para falar a respeito de como que esses dados eles influenciam o mercado, como que esse mercado vai se comportando neste momento, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Rafael Mandarino, ele que participa desta edição de Agricultura BR conosco e responde essas perguntas. Mandarino, nós temos aí um cenário americano que vai se comprovando cada vez mais, independente da fonte, vindo com uma lavoura mais cheia, uma lavoura que, apesar de algumas regiões estar tendo algum problema de calor mais intenso, mas, de um modo geral, é uma lavoura que vem bem cheia, algo que os Estados Unidos não têm há algumas safras. Faz muito tempo que eu não ouço isso das lavouras norte-americanas. Como é que esse fator tem influenciado o mercado, principalmente aqui a negociação do produto brasileiro, seja soja, milho? Boa tarde, seja bem-vindo. E eu acho que é bastante interessante a gente trazer o ponto de que a GeoResource ela faz sempre um levantamento a campo antes do ProFarmer acontecer, né? Então, nós já tínhamos essa visão passando pelo estado de Iowa, Illinois. Eu estava presente, né, recentemente em Chicago, rodando essas áreas, e o que nós encontramos foi realmente um cenário bastante otimista, muito mais área do que tradicionalmente encontramos de área de soja, realmente, pelos percursos que todo ano repetimos, e obviamente traz, né, uma direção do que a gente estima e trabalha com os números do USDA também, do ProFarmer, tá? Fazemos até com um dos maiores crop scouts lá dos Estados Unidos, que nos acompanha em todo crop tour que nós fazemos por lá, e o cenário era um cenário já de bastante produtividade, olhando para essa soja, né? E os números são números bastante otimistas e claramente baixistas para Chicago. Lembrando que um produtor americano que está agora reticente na venda, tomando prejuízo, e como você bem pontuou, o cenário da demanda é o que precisa ser construído, né? E esse cenário de demanda é a história que precisa ser gerada a partir de agora. Não à toa nós vemos, né, todo um trabalho, né, uma movimentação para que os dois candidatos mais fortes, né, tanto Trump quanto Harris, falando, né, de protecionismo, taxações, tributações, principalmente de produtos chineses, né, pensando de óleo de cozinhas que está entrando nos Estados Unidos, né, de uma forma bem vasta, né? Então, tudo isso começa a ser uma preocupação, principalmente para olhar para as indústrias domésticas americanas, né? Então, a gente vai se aproximando também do final do mês, né? E todo esse cenário de aviso de entrega de contratos, né? Até sexta-feira, essas liquidações podem ainda ser mais fortes, ou seja, trazendo um Chicago a estar sendo estremecido ainda mais, né, na virada para o próximo mês e à espera do próximo relatório do USDA, para a gente conseguir enxergar se esse lado da demanda começa a ser entregue um pouco maior. Lembra que nós tivemos já uma mudança no último relatório, um aumento, né, de demanda de China pelos números apresentados. A gente sabe que tem uma discrepância desses números em relação ao que a China diz que comprou e o que vem sendo demonstrado pelo line-up de navios, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem, né, a utilização de outros produtos, né, e alguns outros problemas que podem começar a aparecer pela frente, ademais aqui na nossa próxima safra, né, e pensando no na parte sul do hemisfério sul, né, por conta desse laninha agora mais presente, firme, né, e com um pico projetado aí para novembro, dezembro, que pode trazer realmente bastante complicações nas produtividades de Argentina e do sul do Brasil. Então, tem muita coisa para acontecer. O que pode ser feito, obviamente, é o produtor ele trabalhar, né, o que pode ser trabalhado agora. Dólar dando máxima, prêmio favorável, positivo, né, e com perspectiva de melhorar ainda mais, já que a gente tem essa queda em Chicago. Então, o produtor ele precisa estar antenado nisso para conseguir sobreviver no próximo ano.
Mandarino, vou complicar um pouco a nossa conversa então, porque olha só, nós temos algumas variáveis, e você citou todas elas, se eu não estiver enganado. Você falou a respeito do efeito do movimento climático, do fenômeno climático na América do Sul, o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos, a construção desta demanda, que é uma demanda até intensa, só que se os números estiverem corretos, principalmente dos relatórios de oferta e demanda, a oferta de soja, principalmente, ela sobe mais do que essa demanda, mais rápido. Aí eu vou colocar um outro elemento que está muito relacionado à declaração no final da última semana do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que deu todos os indicativos de uma redução de taxa de juros por lá. Uma redução de taxa de juros nos Estados Unidos, né, vindo agora, e essa semana, inclusive, eu creio ser determinante para que essa ideia se consolide ou não, mas uma redução da taxa de juros deve fazer com que mercados emergentes recebam maior número, volume de investimentos que estavam ali alocados. Isso já não faria com que o dólar caísse, e o cenário ainda complica um pouco mais aqui para o produtor brasileiro, se for o caso? É possível. Lembra que sempre o cenário do dólar é um cenário bastante incerto, ainda mais no momento que nós vivemos aqui também de instabilidade no país, né, em relação a gastos, né, e todas as reformas e todos os conflitos aí entre os poderes, né, vamos colocar dessa forma, eu acredito que seja mais simples, mas de uma forma geral a gente tem que olhar também uma tendência, né, esse canal de alta ainda existe tecnicamente desenhado no dólar, dólar que tem uma resistência ali no 5,70, um suporte na casa dos 5,40, 5,35, mais ou menos. A gente acredita que vai ter um suporte forte nesses 5,35 e a gente deve continuar olhando para esse cenário. Agora, o produtor, ele no momento atual tem uma excelente oportunidade de trabalhar um dólar futuro com a trade, né, com, né, algumas travas que podem ser feitas. Lembra também que nós estamos falando também aqui, né, de uma possibilidade baixa de taxa de juros, tá? Lógico, tudo depende de inflação, tudo depende de desemprego, tudo depende também, né, da confirmação desses números, mas há uma expectativa, né, uma pressão também governamental para que haja, né, uma redução dessas taxas. Então, o que trará maior resultado, o que fará essa movimentação, existe um momento de análise, e esse momento de análise nesse exato momento é esse cinético ao que você está dizendo, claro que sim. Mas o momento atual para o produtor tiveram oportunidades na semana passada, tiveram oportunidades para trás, eles continuam tendo oportunidades hoje, e o produtor que não está tendo acesso a, por exemplo, uma venda pelo contrato frame, uma trava com um acumulador, algumas opções que ele tem que trabalhar este ano, que é o ano que ele precisa se defender de fato, para buscar uma média superior e sobreviver em relação aos custos que não tiveram uma queda tão expressiva, esse produtor ele tem que se movimentar agora. Ele tem que se movimentar no hoje, não dá mais para esperar o momento da colheita na próxima safra, porque você mesmo está pontuando, é uma grande safra de soja e a gente vai ter que decidir, ou o Brasil planta menos soja, ou os Estados Unidos planta menos soja, ou a gente tem uma história de demanda muito maior para os próximos anos. Mas se continuarmos desses níveis, os preços vão ser realmente cada vez menores. Muito bem, Mandarino. Mandarino, agora ainda falando sobre demanda e oferta, eu vou comentar aqui essa demanda que a gente está vendo sobre soja norte-americana. Para o momento, é esperado que isso ocorra de fato, mas também olhando um pouco para as comercializações, os negócios do produtor brasileiro com a sua safra que vai poder ser cultivada, se o clima ajudar, a partir do final da última quinzena do próximo mês. Ela é muito atrasada, essa negociação com soja 24 e 25 aqui no Brasil, mesmo tendo tido algumas janelas interessantes, até mesmo por conta do dólar, Chicago, que nós vimos agora até recentemente. O que isso pode pesar e acabar, de alguma maneira, vindo de encontro ao interesse ou não desse produtor aqui do Brasil? Eu acho que a gente aí pega o outro fator, né? A gente começa a ver uma indústria que, eu especulo, já começa a enxergar uma possibilidade diante do calor, né? Você vê o número de queimadas que nós temos, né? Eu estou aqui em Brasília, uma fumaceira lascada aqui em Brasília, desde de sábado para domingo, a gente vê generalizado, né, a cidade como um todo coberta com fumaça. Você vê São Paulo, você vê outras regiões aí, MS também com bastante fumaça, né, bloqueando, né, enfim.
esse atraso possível no início do plantio por aqui, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas já começa a fazer uma diferença em relação a essa originação lá na frente dessa soja. Lembrando do nosso ato predominante de crescimento determinado por aqui, isso influencia, obviamente, tá? Essa janela de colheita, e obviamente a gente tem um cenário de originação que começa a ser trabalhado para abril, maio, junho, ou seja, aquela soja fevereiro, março, né, já foi originada, já foi feita pelo menos um pedaço para um início de movimentação, mas a preocupação é mais para frente. Eu acho que o produtor ele vai começar a ver algumas oportunidades melhores, e o prêmio já vem demonstrando isso, de que para esses meses está até um pouco melhor, e pode ser que com esse colapso de dólar, Chicago se mantendo estável, a gente tenha algum incentivo por aí. Produtor que vem ouvindo há mais tempo, né, teve a oportunidade de trabalhar Chicago acima de 11,50, 11,30, $11, né, para esse período, né, para trás, trabalhar essa comercialização dele em custos 65%, 70%, e agora ele está trabalhando $1 e um prêmio positivo, né, e terminando de fazer a precificação dele. Ah, mas eu estou chegando agora. Esse prêmio está dando oportunidade para você e pode dar ainda mais, dependendo do que virá pela frente, né, dessas movimentações. E, de novo, esse câmbio, no momento atual, está dando oportunidade. Não sei o que fazer. Está na hora de correr atrás e parar de trabalhar como sempre fez. Os últimos anos, eu confesso, e talvez, né, eu como produtor também enxergo dessa mesma forma, foi fácil fazer dinheiro porque tinha uma discrepância de preço muito elevado e realmente o preço estava favorável. Agora, mais do que nunca, o produtor ele precisa de uma mão amiga, ele precisa fazer o que precisa ser feito, que é uma gestão estratégica desse risco, dessa produção dele. Então, dá tempo? Dá tempo. Chicago, projetado para baixo, claro, mas eu tenho os outros componentes e eu tenho que trabalhar esse produtor com o racional que ele precisa ouvir. As oportunidades, eles estão passando. Tem gente que gosta de falar, né, que cavalo, selado está passando, né, são os poucos últimos que estão passando, e o produtor deixar para a última hora, ele vai estar fora do mercado, sim. Eu fico bastante preocupado.